Fala pessoal, tudo certo? Eu vim aqui hoje falar um pouco sobre como que funciona a criação dos diagramas de iteração do aplicativo de cálculo de seção genérica em concreto armado, certo? Bom, primeiro vamos entender melhor como funciona o diagrama de iteração. Ele é formado através de um par de coordenadas, certo? Aqui nesse primeiro diagrama de iteração de força axial e momento em torno do eixo X, ele é formado a partir do ND e do MXD. Então, o diagrama de interação é NMY, a partir do ND e o MYD. E também tem o diagrama de interação MX-MY, que é a combinação dos momentos nas duas direções. Só que no caso de uma seção sobre flexão oblíqua, a gente tem três solicitações. São elas a força axial, momento em torno do eixo X e momento em torno do eixo Y. Só que no diagrama a gente só usa duas. Então como é que a gente faz para escolher duas a partir de três, certo? No caso dos diagramas de interação do NIMX ou NMY, a gente escolhe os pares em que o outro momento é zero. Então, por exemplo, o software ali no lado do servidor vai criar vários pontos, certo? Em que cada ponto desse leva a seção à ruptura. Então, vamos imaginar uma seção teórica em que esses pontos aqui, ó, de N, MX e MY, levam a seção à ruptura, certo? Então, para a gente criar primeiro o diagrama de NMX, quais pontos que eu vou escolher? Eu escolheria os que MY é igual a zero. Então, aqui vamos imaginar que o lado do servidor, lá, o software, gerou 5 pontos, certo? Gerou 5 pontos aqui, em que levam a seção à ruptura. Então, a gente vai escolher os pontos em que MY é igual a zero para formar esse diagrama aqui NMX. Então, a gente escolheria esses três pontos aqui seriam os que formariam esse diagrama aqui, certo? Aqui ele parece ser uma curva bem distribuída, mas na verdade são pontos ligados por segmentos de reta. Então é um gráfico discreto, certo? São vários pontos aqui ligados por segmento de reta. O que que esse slider aqui controla então? O que que esse slider controla? Isso aqui é a quantidade de pontos que é utilizado a partir da quantidade de pontos criado. Então, o servidor controla a quantidade de pontos que são criados. Isso aqui o usuário não tem controle. Então, nesse caso aqui, a gente criou 5 pontos. E aí eu pego e escolho 3 pontos. Vamos imaginar que a gente pega e coloca aqui 3 pontos. Então, vai ser esses 3 pontos aqui que vão ser utilizados. Que o MY é igual a zero. Agora, se eu escolher 5 pontos ou 4 pontos, por exemplo, ele vai escolher o próximo, certo? MY, em que está mais próximo de zero. Vai ser esse aqui, ó. Então eu vou escolher esse ponto aqui também para poder participar do diagrama de iteração, que vai ser essas duas combinações aqui de solicitações, ó. Se eu escolho 5 pontos, vem aqui e escolho 5 pontos, ele vai usar os 5 pontos para poder formar o diagrama de interação. Então, se você aumenta a quantidade de pontos aqui muito, você vai ver que o gráfico, certo? Ele não fica muito contínuo, é por conta disso. Geralmente você tem que usar uma quantidade ali suficiente para gerar um gráfico contínuo. Tá, mas e aí? Existe uma situação aqui que a gente se encontra, porque como a gente gera a quantidade de pontos de forma discreta, certo? A quantidade limitada de pontos, acaba tendo erros ali de aproximação. Por exemplo, o software atualmente ali que está disponibilizado na Croqui gera 7.400 pontos. Ele gera 7.400 pontos desse aqui, e a partir desses 7.400 pontos é gerado os diagramas de interação. Então, como são gerados ali 7.400 pontos, acaba que o diagrama de interação não gera um gráfico perfeito que representa realmente a realidade da situação. Esses 7.400 pontos foram escolhidos tendo em vista o tempo que leva para processar, algo em torno de 10 segundos. Se eu colocar um valor maior, eu consigo realmente ter uma precisão maior, só que da mesma forma o tempo de processamento é bem maior. Se eu dobro, vai para 20 e poucos segundos ali. E não era muito essa a minha ideia de deixar um tempo de processamento muito longo para poder fazer a conta. Então, em detrimento ali do pouco de precisão na parte das bordas, certo? Eu peguei e reduzi o tempo de processamento, então reduzindo a quantidade de pontos que são gerados.
Esse caso aqui que a gente vai dar uma olhada é uma seção em T, com a mesa aqui de 30 por 10 e a alma também 30 por 10. A armadura, ela tem barras de 10 milímetros distribuídas ali bem de forma uniforme. E o que a gente está vendo aqui nesse caso? A deformação, né, o resultado aqui para essa combinação aqui, gera uma deformação máxima na barra de aço de 8,71 e também na parte comprimida de 1,98 milímetros por metro. O que significa que ela não rompeu ainda. Para ela romper, ou teria que ter maior que 3,5 ou maior que 10. Só que aqui está dando fator de segurança de 0,94. Por quê? Porque o fator de segurança é calculado a partir do diagrama de interação. E, por sua vez, o diagrama de interação é criado a partir de pontos discretos, certo? Então, o que acontece? Os pontos foram criados aqui e o ponto da nossa solicitação está fora do diagrama de interação. Só que isso aqui não deveria acontecer. Por que acontece? Porque o diagrama de interação não é perfeito. Eu peguei e fiz uma simulação aqui com a mesma situação, com a mesma seção, certo? Mesma seção, igualzinha, mesma solicitação, mesmos coeficientes e calculei. Só que qual que é a diferença que eu calculei aqui? Com 14.000 e com o dobro, né, a quantidade dos pontos, o dobro da quantidade de pontos. Criou um diagrama de interação um pouco mais próximo da realidade. Até que deu um resultado aqui de fator de segurança de 1,04. Passou. E é o certo, porque a seção não rompeu. Então, assim, no caso aí, pode ser que na parte das extremidades, certo? Em alguns casos também bem específicos, por exemplo, esse aqui, ó. O diagrama de interação você vê que ele vai reto, aí na hora que chega aqui ele dá um pouquinho de diferença, né? Então são casos bem específicos assim, em que vai ter essa diferença do fator de segurança. O que eu recomendo é você sempre olhar esses resultados detalhados. Esses resultados detalhados é o resultado real da sessão. Isso aqui ele é o exato. Então você consegue saber se a seção rompeu ou não a partir dos valores de deformação aqui máxima, tanto na parte comprimida quanto na parte tracionada, certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato.